Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós estamos no domingo 30 de maio de 2021, já avançados, quase chegando ao meio do ano, já entrando no mês de junho, mas nós seguimos aqui agradecidos a Deus por esse espaço que nós temos para nos relacionarmos, embora não presencialmente, mas como Igreja de Cristo, voltados para aprender da palavra de Deus. E esse ano especificamente nós estamos estudando a vida de Jesus, que é o personagem central de toda a Bíblia e é o nosso Salvador, é o Deus encarnado e, portanto, nós temos muito que aprender e estamos aprendendo sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor se comunica conosco através da Bíblia e nós te agradecemos, porque nós temos essa vontade de estar perto de Ti, de aprender através da Bíblia, das histórias, Senhor, que ficaram registradas para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Esteja conosco nessa classe de escola dominical, onde todos temos muito que aprender. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós já estamos chegando na parte final desse estudo da vida de Jesus. Nós aprendemos e começamos desde a sua infância, desde o nascimento, desde a anunciação do anjo. Nós vimos a maravilhosa forma como Jesus vem ao mundo, como ele é concebido, porque ele é chamado e é o Filho de Deus, porque ele tem um aspecto humano, ele nasce como homem através de Maria, e isso é maravilhoso, porque é um Deus que se humilha. Ele sai da sua grandeza e ele nasce como uma criança, como um de nós. E ele vem ao mundo para nos mostrar essa vontade de Deus de se relacionar conosco. Não somos nós que procuramos Deus, é Deus que está nos procurando, e isso é tão maravilhoso que às vezes fica difícil até de entender se não for com os olhos do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo em nós, ele abre a nossa mente para que a gente possa entender isso muito bem. Mas nós vimos ao longo desses meses e temos visto não só esse aspecto de divindade de Jesus, mas também o seu aspecto humano, a forma como ele cresceu, o seu relacionamento com a igreja estabelecida na época, como ele, jovenzinho, vai a Jerusalém com os pais e ele fica discutindo com os estudiosos da Bíblia, com os líderes, com as lideranças da igreja, tudo o que está escrito nas Escrituras, porque o seu conhecimento é de tudo que está ali, porque tudo foi feito e tudo foi escrito de acordo com a vontade de Deus. E Jesus era o Deus encarnado. Bem, nós vimos os grandes milagres, nós vimos a forma como Jesus transformou todas as pessoas com quem ele se relacionou, nós vimos os milagres que ele fez, a força que ele exercia sobre tudo, sobre a natureza, fazia cessar o vento, acalmava o mar, tudo isso junto com seus discípulos, testemunhas dessa maravilhosa relação de Deus com o homem. E mesmo assim, nós vemos Jesus crucificado na cruz. Já falamos sobre isso várias vezes, em várias classes. A crucificação era morte indigna, era morte para aqueles ladrões, malfeitores, aqueles que a sociedade da época entendia que nem havia mais forma de restaurar e recuperar. E mesmo assim, Jesus vai ao sacrifício por amor de nós, porque ele não tinha pecado. E ele foi sacrificado, como se sacrifica um cordeiro para levar as nossas petições a Deus. Jesus é esse cordeiro, imolado pelos nossos pecados. Por isso que nós não podemos deixar de ser agradecidos
por tudo que Jesus fez por nós na cruz, pela morte de cruz que ele recebe. Mas hoje nós vamos falar um pouco de depois da cruz, o que aconteceu quando Jesus, depois de ter sido sepultado, depois do corpo ter sido retirado da cruz, encontrou-se uma sepultura virgem que ninguém mais tinha ocupado. Aqueles que eram os principais da sinagoga, os integrantes do sinédrio, os grandes maiorais da igreja, eles pediram que fosse colocada uma guarda ali no túmulo para que os discípulos não viessem à noite e levassem o túmulo e dissessem que ele tinha ressuscitado, porque Jesus já tinha avisado que ele não ficaria morto, ele ressuscitaria. Então a grande preocupação dos políticos da época, dos principais da igreja da época, dos sacerdotes, daqueles que estavam mais próximos da vontade de Deus, era que isso não acontecesse, que Jesus não ressuscitasse, já que eles não conseguiam ver a verdade que estava ali à frente deles e aos olhos dele. Vamos ler, pegue sua Bíblia e vamos ler Lucas, capítulo 24. Nós já fizemos algumas leituras de Lucas, nós vamos ler agora, só para a gente ficar bem situado no que nós vamos estar falando. Lucas 24, de 13 a 19. Diz assim: naquele mesmo dia foi o dia da ressurreição, foi o domingo. Jesus foi crucificado e condenado e crucificado imediatamente, porque se aproximava o sábado e o sábado era o dia de descanso. Então ele é crucificado, aquele martírio no Gólgota, aqueles momentos sombrios, terríveis, e no sábado é o momento do descanso, é o momento do silêncio, é o momento em que se para descansar, segundo a ordem do Senhor. E nesse tempo, também o túmulo fica lá intocado, mas no domingo pela manhã, você já viu isso na semana passada? As mulheres foram até o túmulo para fazer o que era costume na época, embalsamar o corpo, levar os perfumes, para que é uma preparação do corpo, na verdade, para a degradação da morte, porque a morte é, para nós, a degradação do corpo. Mas quando as mulheres chegaram, a pedra do túmulo estava removida, havia um anjo que disse: vocês estão procurando ele aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas correm para levar essa notícia aos discípulos. Mas, veja só, os discípulos estavam muito desapontados. Apesar de tudo que Jesus falou para eles, apesar de toda a notícia de que isso aconteceria, apesar de Jesus ter dito que ele morreria e ele ressuscitaria, os discípulos estavam desapontados. Eles não conseguiam processar a morte de Jesus, aquela morte indigna, aquela morte de cruz, apesar de saberem, porque Jesus tinha dito que isso aconteceria, não exatamente a morte da cruz, mas ele falou várias vezes: cada um pegue a sua cruz e me siga. Ele deu todas as informações para aquele grupo de que assim aconteceria, mas os discípulos estavam reticentes de acreditar que seria assim. E aí nós temos dois desses discípulos que resolvem que todas as esperanças deles tinham ido por água abaixo. Eles tinham acompanhado o Senhor por 3 anos, eles tinham visto tantos milagres, era o tempo tão especial,
e agora tudo estava acabado, não tinha mais esperança. Eles vão embora, deixam Jerusalém, resolvem voltar à sua vida. E é isso que, a partir do verso 13 do capítulo 24 de Lucas, nós lemos. Naquele mesmo dia, então era o domingo, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles precisavam falar sobre aquilo. Estava tudo engasgado na garganta, precisavam conversar. Aconteceu, verso 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pareciam estarrecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Presta atenção nessas circunstâncias. Primeiro nós vamos pensar um pouquinho nas circunstâncias. Como é que Deus nos mostra através da Bíblia como as circunstâncias podem ser modificadas tão rapidamente? Jesus, você lembra como Jesus entra em Jerusalém? Ele entra glorificado, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, era o que o povo gritava quando Jesus entra na cidade, montado num jumentinho, já como os profetas haviam falado que ele faria. E o povo maravilhado, dando glória a Deus pela vida de Jesus. E logo a seguir, ele é preso, é condenado, é crucificado e é sepultado. Que mudança em uma semana! Você já experimentou isso na sua vida? Uma mudança assim, tudo está bem e de repente as coisas acontecem? Já percebeu como é que você e eu ficamos perturbados pelas circunstâncias? Vamos voltar lá, nós estamos falando dos discípulos de Jesus, aqueles homens que por 3 anos viveram aquela maravilhosa bênção de conviver com o próprio Deus encarnado, e eles ficam perplexos. Eles também não conseguem entender essas circunstâncias. E a ironia desse encontro no caminho de Emaús. Vejam bem que é o próprio Jesus que está ali com eles. É o próprio Jesus que pergunta a eles: o que vocês estão discutindo tanto? E eles olham para Jesus e não o reconhecem. E acabam perguntando: mas será que você é o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Veja bem, foi a conversa da cidade, todo mundo falou sobre isso, todo mundo viu a crucificação, só você não sabe o que aconteceu? Mas eles estavam desesperançados. Eles estavam olhando com olhos humanos, eles estavam olhando para aquela experiência divina com um olhar como se eles tivessem somente visto a crucificação de um malfeitor. Circunstâncias do mundo, as injustiças que nós vivemos hoje, aqueles planos que nós temos e que nós nos preparamos e que às vezes eles são frustrados, tanto sentimento de frustração. Não foram só os discípulos que sentiram, eu e você sentimos isso sempre. Veja que no ano passado, começo do ano passado, tudo estava tão bem.
ouvíamos falar de alguma doença que acometia o povo de uma cidade na China. E de repente esse vírus se espalha pelo mundo e transforma todas as circunstâncias. E tudo de repente é diferente. E as frustrações pelo que poderia ter sido e não foi, pela viagem que você não fez, pelo emprego que você perdeu, pela evolução nos seus estudos que você não conseguiu fazer, tanta coisa que te leva para uma perspectiva de tristeza, de frustração, e nós estamos vivendo isso na prática. Nós estamos vendo os consultórios médicos dos psiquiatras cheios de gente que não consegue processar, que não consegue entender, e nós como crentes também passamos por isso. Não pense que porque nós somos crentes, nós somos diferentes, porque a nossa natureza humana é igual em todos os lados. Então, a frustração dos discípulos é a nossa frustração também. Não pense que se você estivesse lá, você estaria fazendo algo diferente. Você estaria fazendo exatamente como os discípulos fizeram, num ambiente de perplexidade. Eu não entendo o que está acontecendo. Era o que os discípulos iam dizendo. E veja só, Jesus parecia que era a resposta. Ele parecia que era a resposta? Não. Jesus era, e será a resposta. Mas para eles, naquelas circunstâncias, eles diziam, parecia que seria o tempo de restauração de Israel. E, no entanto, as coisas continuavam sendo da mesma maneira. Os fariseus continuavam hipócritas, os vendedores dos bazares continuavam vendendo, fazendo seus negócios. Roma continuava dominando o povo, aquele povo da periferia, porque Roma era o centro do mundo e Israel era nada, era um povinho. Era aquele vermezinho de Jacó, que lá no Antigo Testamento se faz referência a esse povinho. Continuava tudo igual. E aqueles homens vão falando sobre isso, sobre as expectativas deles e essas expectativas que tinham sido frustradas. Mas mais interessante do que tudo é esse versículo 19 que nós acabamos de ler, quando os discípulos explicam para aquele que eles não conseguem reconhecer como Jesus e dizem, então você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. É muita coisa, mas é muito menos do que Jesus era. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus encarnado. Eles viram isso e eles dizem, era um varão profeta. Como é que você está encarando Jesus hoje? Ele é só um profeta? Jesus é para você um homem especial? Ou Jesus é Deus que vem ao mundo se relacionar conosco por amor? Essa é a visão, essa é a perspectiva que nós só conseguimos alcançar quando nós estudamos a Bíblia, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós conseguimos ver. Mas tem mais coisa aqui nesse texto que a gente precisa prestar atenção. Esses discípulos, um deles é o Cleopas, vai conversando com aquela pessoa que eles não conseguem reconhecer, e olha só, no verso 22, o que é que esses homens falam. É verdade também que, eu vou começar no 21, porque é importante. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel depois de tudo isso.
é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles não podiam esperar. Eles não podiam esperar que Jesus estivesse morto, e aquele já era o terceiro dia desde a morte de Jesus. E vai dizendo assim, é verdade no verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Que impacto tem essa palavra para você? Veja, eles estavam convivendo, vivendo, esperando. Os discípulos, outros, foram até o túmulo, não encontraram Jesus. E esses homens estavam indo cuidar da sua vida, porque eles estavam desesperançados. A resposta de Jesus é maravilhosa, porque diz: ó nécios, ó gente que não consegue perceber, tolos, vocês são tolos. Tudo estava escrito, e Jesus conta o plano de Deus desde o Gênesis, como os poetas, os salmos trataram de Jesus, os salmos proféticos falando de Jesus, e ainda assim aqueles homens não entenderam. Olhe para os discípulos, olhe para você também. Veja se você não está tomando a mesma atitude daqueles homens. Será que você está esperando que a vida seja boa o tempo todo porque você é crente, você acredita em Deus? Será que você não está querendo um Deus particular para resolver o teu problema? Porque veja só, os discípulos diziam: nós acreditávamos que ele ia restaurar a glória de Israel. Eles estavam pensando que eles iam voltar lá atrás para o rei Davi, para o tempo do rei Davi. Nada a ver, nada a ver. Eles não estavam olhando com a perspectiva do céu, eles não estavam vendo o que vinha pela frente, eles estavam querendo voltar para trás. Era tão bom naquele tempo, como era assim. Então, eles estavam perdendo a dimensão do plano de Deus na vida deles. E, vamos ser honestos, nós sempre queremos que Deus faça a nossa vontade. É claro que se nós nos chegarmos a Deus, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Está escrito, está na Bíblia, isso é verdade. Mas o que nós precisamos mudar é a nossa perspectiva. Nós precisamos entender que Deus tem um plano para a nossa vida. E nem sempre esse plano é aquele que nós temos e as expectativas que nós temos para a nossa vida. E às vezes nós nos sentimos muito frustrados porque nós não conseguimos entender o plano de Deus. Para entender o plano de Deus na sua vida, na minha vida, é preciso que a gente se humilhe, no sentido de se esvaziar daquilo, da soberba, de tudo o que nos preenche e nos faz sentirmos quase como deuses. Eu vou fazer isso, eu vou planejar, eu vou estudar, eu vou conseguir um emprego muito bom, eu vou para esse lado, eu vou para o outro. Deus tem um plano. Era isso que aqueles discípulos não estavam entendendo. Eles estavam romantizando as expectativas espirituais dele, e às vezes nós fazemos a mesma coisa, nós romantizamos a nossa experiência com Deus. Não é assim, preste atenção, a ressurreição de Cristo foi um ato divino, não foi uma restauração do corpo, como tinha acontecido com Lázaro, como tinha acontecido com a filha de Jairo, que estavam mortos e reviveram da mesma forma, e um dia acabaram morrendo. Não. O que aconteceu com Jesus foi uma
transformação, foi uma transformação da humanidade de Deus para a divindade de Deus. Jesus é capaz de se apresentar àqueles homens de Emaús assim, do nada. Eles não viram de onde Jesus veio, ele simplesmente se colocou ali. Depois ele se coloca também para os discípulos que estão reunidos, a porta fechada, e Jesus aparece entre eles. Então não é simplesmente uma restauração daquele corpo antigo. Aqueles homens foram capazes de antever como nós nos tornaremos também quando Jesus nos chamar e quando nós ressuscitarmos dos mortos. Um corpo diferente, um corpo ressurreto, transformado, não naquilo que era, mas no que vai ser, naquilo que será. E veja só, será que nós estamos preparados para crer nisso? Será que é essa a verdade da ressurreição de Jesus nos mostrando que nós vamos também ressuscitar? Será que nós estamos prontos para receber essa mensagem? A morte de Jesus significa muito, significa um olhar para frente e não um olhar para trás. Então, quando nós estamos hoje com expectativas de vida frustradas, nós estamos com um olhar humano sobre tudo o que nos acontece, vamos buscar uma perspectiva divina para aquilo que está prometido para nós, e não é aqui na Terra. É uma vida eterna, é uma vida com Jesus. Os discípulos dizem que Jesus era profeta, mas longe da verdade é isso. Jesus não era um profeta, Jesus era o Filho de Deus. E eles seguem. E quando chegam a Emaús, eles constrangem Jesus a ficar com ele. Não fique conosco. E só quando eles se sentaram à mesa e que Jesus orou e partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles viram que era Jesus que estava ali com eles. E eles entenderam que aquelas circunstâncias terrenas nada tinham a ver com aquela maravilhosa manifestação de Deus entre eles. E eles imediatamente voltaram para Jerusalém e eles dizem, mas acaso não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? Nós sabíamos, nós estávamos sentindo que ele estava falando a verdade, mas nós não conseguíamos entender isso. Bom, na nossa vida também acontece assim. Quando a gente é impactado por uma morte de um ente querido, por alguma situação da vida absolutamente inesperada, nós podemos encarar essa situação de uma maneira muito frustrante e frustrada, de vermos que, às vezes, muita gente diz, eu não compreendo, muita gente diz, onde estava Deus nessa hora? Deus está sempre no momento certo, na hora certa, comigo e com você. Mas nós precisamos nos afastar um pouco da nossa perspectiva humana para a gente conseguir entender essa perspectiva divina. E aí, há alguns exercícios que a gente pode fazer para isso. Nós podemos ver a vida sob a ótica de Deus, não de acordo com a nossa própria visão, lendo mais a Bíblia, procurando mais a vontade de Deus. Deus está falando conosco. Nós precisamos abrir os nossos olhos, as nossas mentes, para ouvir o que Deus está falando conosco. Então, o estudo da Bíblia, nesse sentido, é muito importante. Nós precisamos também abrir mão das nossas expectativas. Não que você não tenha planos, não que você não possa e deva fazer planos, mas as expectativas de que tudo irá bem, nós precisamos nos esvaziar disso e nos colocarmos como uma criança, como um bebê no colo da mãe. É assim que nós precisamos nos colocar nos braços de Deus. Deixar que Deus
nos mostre o seu plano. Quando nós fazemos isso, nós aceitamos melhor as situações. Nós perdemos o emprego, sim, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. E eu sei que Ele tem um plano para a minha vida. Eu não vou ficar chorando, querendo aquele meu emprego de volta. Eu vou estar olhando com os olhos da fé, sabendo que no plano de Deus eu tenho um lugar especial. Ele vai me dar um outro emprego. Ele vai me abrir uma perspectiva de um negócio. Ele vai me mandar numa viagem. Ele vai fazer alguma coisa. Mas Deus não fica parado. Então, se nós não estivermos frustrados com aquilo que nós planejamos, mas que não aconteceu, tudo será mais fácil. E, mais importante que tudo, nós precisamos, é um exercício de fé, reconhecer nessa ressurreição de Jesus o ponto central da nossa relação com Ele. Cristo ressuscitou. Jesus veio ao mundo, se relacionou conosco e Ele nos mostrou o caminho da salvação. Esse caminho da salvação passa por essa ressurreição. É isso que nós temos que acreditar. Não vale dizer que Jesus foi um profeta. Não vale dizer que ele foi grande entre os homens de sua época. Não vale dizer que ele tinha um grande conhecimento da Bíblia. Nós precisamos encarar Jesus como que ele é, o autor, o consumador da nossa fé. E quanto às circunstâncias, nós precisamos aprender a falar como Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele falou aos Filipenses, capítulo 4, verso 12. Anote isso e depois você leia. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Porque Paulo entendeu que as circunstâncias são nada diante da perspectiva divina que nós precisamos ter na nossa vida. É essa lição que Jesus nos traz e é essa lição que nós precisamos aprender. Jesus é o nosso modelo. Ele sofreu injustiça, eu e você podemos sofrer também. Ele sofreu preconceito, acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nós também estamos sujeitos a preconceitos. Ele sofreu abandono? Nós muitas vezes também. Humilhação? Assim como nós. Agonia? Tristeza? É a nossa vida. Jesus veio mostrar que a vida é isso, que a vida é feita de bons momentos e é feita de maus momentos, mas nós temos que caminhar em direção àquele caminho que Jesus nos apontou através da ressurreição. É o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Vamos apreender essas lições. Domingo que vem tem mais. Nós esperamos vocês por aqui nessa classe de escola dominical. É tudo muito impactante, tudo muito importante. Durante a semana vamos rever e ler mais e buscar essa perspectiva do plano de Deus na nossa vida. Paz esteja com vocês. Que o Senhor nos abençoe a todos. Até o próximo domingo.